Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da MCIO. Antes da gente começar, eu quero pedir um grande favor para esse conteúdo ser mais propagado para mais pessoas. Se inscrevam no canal, deem um like no vídeo. É muito importante para a gente, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. Hoje eu estou aqui com uma pessoa nova ao meu lado, que é a Bianca. Quero apresentar a Bianca. Oi pessoal, sou Bianca, eu também sou do MCIO, sou executiva de tecnologia, professora de MBA e tô aqui para conversar hoje também com a nossa convidada. Exatamente. Hoje a gente está trazendo um tema aí super relevante também, temas que a gente conecta à jornada executiva, temas conectados à parte de tecnologia, que é como o Customer Experience está reinventando os negócios. E aí, Bianca, eu acho que todos os setores, né? A gente não pode dizer um único setor, tem sido importante para várias indústrias, e a gente tem uma convidada hoje super especial, que é a Cris Lima. Quero que ela se apresente aqui, que ela conte um pouquinho quem ela é, qual a sua experiência, Cris, e antes de mais nada, muito obrigada por você ter aceito esse convite aqui para esse bate-papo. Boa, muito obrigada, meninas, é um prazer estar aqui. Bom, para não fugir do habitual, eu sou mãe da Valentina e da Cleo, acho que essa é a primeira parte boa do que eu preciso contar. Eu hoje sou uma executiva da área de Customer Success, atuo como gerente na Serasa Experian. Assim como a Bia, eu também sou professora de pós-graduação na área de CS, de CX. E aí, ao longo dos últimos, nem sei mais contar quanto tempo, acho que 20 anos, eu estou nessa jornada desde o que virou pós-venda, Customer Success, Customer Experience, entendendo o que a gente faz, do que vive, o que come. E quero muito contribuir hoje com vocês, tentar contar um pouco para o público o que é essa jornada e o que é essa disciplina de CX e como eu penso que isso agrega em longo prazo nas organizações que a gente atua. Maravilha, legal que toda essa trajetória você vai poder contar muita coisa aqui pra gente, bacana e de diferentes setores, né? A gente estava aqui batendo um papo antes, fazendo um spoiler. Acho que essa tua experiência, Cris, que a gente vai falar, você traz essa perspectiva de Customer Success, de Customer Experience em diferentes indústrias, então vamos explorar isso aqui hoje um pouquinho. Perfeito. Cris, uma pergunta. A gente fala muito sobre Customer Experience como temática, né? E muitas empresas dizem que colocam o cliente no centro. A gente estava falando sobre isso, né? Quando a gente se conheceu lá atrás, né? Mas essas mesmas empresas que dizem colocar o cliente no centro trabalham muito com processos em silos, processos burocráticos, jornadas fragmentadas. O que muda quando o Customer Experience passa a ser um assunto na mesa de um presidente, passa a ser um orientador de decisões? Bi, perfeito. Eu costumo dizer que a empresa existe porque antes existe um cliente. O contrário não é verdade. Então, se a gente, enquanto organização, de fato não consegue colocar esse indivíduo no centro, e quando eu falo no centro é na escutativa simples, do que esse cara precisa, e deixar de pano de fundo, num segundo momento, a discussão de OKRs, quais são os objetivos, o que a gente tem ali de expectativa de lifetime value, de NPS, acho que essa discussão é improdutiva. Então, quando você fala de silos, o que eu enxergo hoje nas empresas em que eu trabalhei, conversando com colegas, é que todas as áreas elas estão muito preocupadas em atingir seus próprios indicadores. O time de produtos desenvolve um produto, passa anos debruçado sobre aquilo, e quando a gente termina, finalmente, não é o que o cliente precisa. Então, eu sempre parto da premissa de que o cliente precisa ser escutado, ele precisa ser validado, o que ele fala precisa gerar efeito dentro de casa, inclusive dentro da Serasa, na estrutura onde eu estou, em Credit Services, eu que olho para feedback loop, voice of client, eu consigo tentar traduzir isso para dentro de casa, usando esse chapéu ambidestro. Então, eu parto dessa premissa, assim, se o cliente não está no centro, a gente não vai conseguir elevar discussões em níveis mais maduros e mais prolongados também. Os indicadores, eles nem sempre estão diretamente relacionados à necessidade do cliente, mas para a estratégia da empresa, né? Exato, exato. E o desafio é isso, assim, como que eu consigo manter um negócio perpétuo, porque toda empresa nasce para ser perpétua, eu brinco que empresa é como casamento. Ninguém casa para separar. A gente casa porque quer que seja para sempre e com a empresa é igual. Então, como que eu consigo manter um negócio saudável, sustentável? E quando eu falo de saúde e sustentação, eu falo também das pessoas que estão dentro, atuando, porque sucesso do cliente, eu não muito raro, eu escuto, por exemplo,
clientes falarem, nossa, mas de novo vai mudar de atendimento, nossa, mas de novo vai mudar a interlocução. Claro que existe uma saúde em ter uma oxigenação dentro de casa das pessoas, para o próprio crescimento delas, mas eu preciso também gerar um vínculo de confiança. Né? O que permeia para mim esse sucesso do cliente é esse vínculo de confiança que ele precisa extrapolar também da porta para fora. Que não é só o atendimento, né? A gente está falando de uma jornada. Exato. Né? Eu estava lendo um artigo recentemente que quando a gente fala sobre Customer Experience, a gente está muito ligado só na palavra comum de só olhar como que a gente está atendendo o cliente na ponta. Mas se isso está descolado de toda a cadeia, toda a jornada para chegar no momento desse atendimento, você também não vai conseguir a confiança ali, né? Perfeito. E eu gosto de dizer que se a gente entende que CSCX é um atendimento, eu tenho um suporte de altíssimo custo. A gente não é atendimento, a gente não é suporte. Um suporte de luxo, Exato, né? É um suporte de luxo. Porque se eu viro essa pessoa, eu deixo de olhar para o viés estratégico e eu passo a apagar incêndio. E é isso que, via de regra, acontece quando eu não conheço o cliente, não me aprofundo nas dores dele. Uma das práticas que os nossos clientes mais apreciam são assessments simples, onde a gente faz uma escuta e eu falo, olha, isso aqui são critérios de sucesso, para além do que está inscrito num contrato, né? Porque em grandes organizações não é raro que a gente se apegue a um documento jurídico e diga, está escrito tempo de processamento, está escrito quantidade de percentual sistêmico ativo. Tá, isso aqui é um documento que foi assinado para que a gente iniciasse a nossa jornada. O que é critério de sucesso de fato a partir de agora? E esse critério de sucesso, ele também acompanha o que a organização que está do outro lado almeja. Né? Eu vou dar um exemplo que não é segredo, mas um dos clientes que eu atendi em algum momento foi Zé Delivery. Zé Delivery é um cliente que atuou na Copa do Mundo de uma forma muito ativa agora. Então, quando a gente foi setar lá atrás o que era critério de sucesso para ele, era melhorar a aprovação no período de Copa do Mundo. Isso é olhar para o meu cliente, porque senão eu vou ficar fazendo só o feijão com arroz e todo dia a mesma coisa, e eu não sei o que está acontecendo do lado de lá. Então, a verdade para mim é, eu preciso conseguir entender o negócio do cliente, preciso ainda proteger os meus indicadores. Não é tudo que o cliente pede que faz sentido, nem tudo que o cliente pede e suplica vai ser uma verdade, a gente vai conseguir dar conta de atender, mas se eu acho que eu conheço mais do negócio dele do que ele próprio, a confusão ela já está iniciada. E quando você faz isso, né, Cris, quando você cria esse link, esse mapeamento, você consegue estar na agenda estratégica desse cliente. Exato. Né? E aí eu queria entender um pouco contigo, na tua experiência, o seguinte: quando que atendimento ao cliente, né? Quando que isso deixou de ser BAU e quando que isso de fato virou uma estratégia diferenciada, um vetor de crescimento para as empresas? Quando você acha que foi aí essa virada de chave? Porque a gente sabe que hoje as empresas usam o Customer Experience como estratégia de diferenciação de serviços, de produtos, mas quando que foi essa virada de chave aí, na tua opinião? A disciplina de CSCX ela é muito recente no Brasil. Se a gente olhar ali os últimos 20 anos, que é mais ou menos o que eu tenho de tempo de mercado, quando eu ainda era pós-venda, é muito jovem. Então, nesse início de 20 anos para cá, a gente primeiro tem um momento em que CSCX são tratados como área, de fato, e agora, nos últimos 5 anos, a gente vem batendo sobre o ponto de ser uma disciplina. Ou seja, o time operacional, o time tecnológico, o time de marketing, o time de vendas, todo mundo respira a disciplina de CSCX. Então, lá atrás, não raro, eu encontrava, por exemplo, um vendedor que só precisava bater meta. E ele vendia qualquer produto para ter a bonificação dele no final do mês. Hoje, se esse vendedor vende algo que não gera valor, que não traz uma adoção de produto e que nos primeiros 90 dias não engaja na jornada do cliente, ele não vai receber variável. Isso para mim é CX. Com certeza. Isso para mim é ele estar imbuído de que o que ele precisa vender precisa gerar valor para quem está do outro lado. Você falou uma coisa, algumas falas atrás, que eu achei interessante, que é você vivenciar a experiência do cliente de fato, né? A Serasa, por exemplo, eu acompanho a Serasa há um tempo e muitos executivos da Serasa vão, inclusive, nos feirões, né? No interior do Nordeste, entender a experiência do cliente naquela perspectiva versus a experiência do cliente em São Paulo, por exemplo, né?
Nessa sua trajetória de carreira, atuando em diferentes segmentos, como você comentou, né? O que você traz, assim, de vivência sobre essas diferentes perspectivas para o mesmo serviço? Bi, agora, nesse exato momento, nos últimos 3 meses, eu estou vivendo um desafio que é agora olhar para a parte de credit services em cooperativas e mercado financeiro. O que para mim é muito novo. Eu tenho uma formação na área de economia, comércio exterior, mas olhar para esse mercado de uma forma profunda é algo muito novo. E te escutando perguntar, o que me vem à mente mais recente é que eu tive há umas 2 semanas atrás em Porto Alegre para visitar cooperativas de crédito, né? E estar, por exemplo, numa cidadezinha como Nova Petrópolis, com poucos milhares de habitantes, que é completamente diferente de grandes metrópoles, que é um público onde o presidente da cooperativa, a diretoria da cooperativa conhece seus cooperados, sabe quais são as necessidades, está falando de fomento da economia, está falando de... Cris, eu não quero penalizar o meu cooperado inadimplente, eu quero ir lá na casa dele e eu quero entender por que ele não está conseguindo honrar esse compromisso. Então, a experiência mais recente que eu tive do que é o cooperativismo de fato, ele sai um pouco daquele cenário conhecido do bancão, onde não pagou, você é penalizado, a gente toma tua casa, pega teu carro e faz o que for preciso para recuperar o dinheiro, para um cenário de cooperativismo onde o cara vai lá e vai entender quais são as necessidades. Então, trazendo para o teu exemplo, é de fato, se lá atrás a gente tinha uma frase meio clichê que quem não é visto não é lembrado, muito mais para marcar presença no cliente, hoje se eu não faço isso, não é que eu não vou ser lembrado. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como é que eu posso contribuir com esse cara, né? E eu não sei se eu posso contribuir, o que eu vou fazer? Eu vou virar um suporte reativo e a gente volta para a pauta anterior, assim, né? Então, para mim, acho que estar no cliente, saber quem são. Eu gosto muito de levar para os meus pares, levar para as outras áreas dentro da Serasa a necessidade de que eles também estejam. E eu já escutei muitas vezes em outras companhias coisas do tipo, mas eu sou analytics, eu não tenho que estar no cliente, quem é CS é você. Falei, mas isso é um pensamento raso, porque se você que é a pessoa na ponta, que gera o valor, que faz a regra, que inclui, que faz a parte técnica, que eu não sei do que está se tratando, olha o nível de confiança que eu tenho quando eu te trago para conversar com o cliente. Sim. Ele saber que existe uma pessoa fazendo isso para ele. Como que você vai trabalhar o dado na direção que o cliente precisa, né? Para que você propicie a interpretação adequada do dado, né? Todo mundo precisa conhecer o cliente. Né? Queria até aproveitar, né, que a gente começou a falar aqui de tecnologia e pegar o teu entendimento, a tua vivência. É difícil, né? Ou talvez quase impossível a gente colocar todas essas jornadas em pé se a gente não estiver falando de dados confiáveis, sistemas integrados, canais de atendimento, inteligência artificial. Onde você entende, Cris, nesse processo que todo esse toolkit está ajudando ou está talvez criando fricção em algumas etapas aí do processo? Eu acho que a IA é uma bênção. O ponto é como que a gente consegue usar isso, olhando para dentro de casa, para reduzir os timings de atividades operacionais, deixar que os times atuem de uma forma mais consultiva. Eu falei para a Bia aqui nos bastidores, né? Quanto a gente ainda tem times, pessoas, áreas, empresas que estão ali imersos em PowerPoints e fazendo alinhamento de texto. A gente tem tecnologias que podem ajudar, eu preciso, obviamente, ter dados confiáveis, mas o que eu gosto de trazer desse exemplo de IA existe o fato, que é o dado, mas existe a necessidade da capacidade de construir a narrativa. Sim. Então, o que eu consigo, olhando para aquele dado, além de ter senso crítico do que está escrito ali, porque eu tenho visto uns materiais que são meio aberrações, que você olha para aquilo e você sabe que aquilo não é verdade, mas está bem feito, está bonito, mas qual é a narrativa que você vai construir a partir disso? Então, acho que essa é a capacidade que CSCX precisam ter. O dado está posto, isso é uma realidade. Mas como é que eu consigo contar, por exemplo, que o custo de aquisição de um cliente está aumentando, ao passo que um lifetime value está estagnado? Porque deveria crescer também. Então, como que eu consigo também, a partir desse dado, enxergar que é mais barato reter um cliente do que gastar dinheiro para conquistar outros? E aí a gente fala de teoria do balde furado, enfim. Então, eu penso que a IA está aí para ajudar. Não me preocupa me preocupa mais a desinteligência humana que talvez ela traga, porque a gente tem muito gente formada lendo resumo, isso é um fato,
Então, o risco que eu olho na IA é talvez uma falta de profundidade em quem está do outro lado. Ela precisa ser útil, ela precisa ajudar a melhorar os nossos tempos de trabalho, nossa produtividade, por que não nossa qualidade de vida, que eu acho que sim. E ela ajuda a escalar esses processos, né, Cris? Perfeito. Ajuda a gente a ganhar tempo. Ajuda, mas assim, eu acho que no final o que o cliente espera é a confiança da humanidade. É isso que precisa estar em jogo, assim. Eu só posso trabalhar com quem eu confio. Sim. E eu posso confiar no dado, mas eu preciso confiar ainda mais em quem me conta a respeito disso. Falando em dado, tem um dado interessante de uma pesquisa da PwC. 52% dos clientes abandonam uma marca por uma experiência ruim com um produto, com um serviço. É um número muito grande, assim, para você arriscar perder 50% da sua base porque você não investe nessa jornada, né? Eu queria fazer um parênteses, que você falou de CS e CX. Qual que é a diferença de CX e CX? Vamos conceitualizar isso aqui. Boa. Quando a gente fala em CS, de uma forma muito simplista, eu estou falando numa jornada a partir do go live daquele cliente. Tá. Então, eu tenho uma estrutura que precede Customer Success, e aí eu estou falando desde venda, negociação, contrato, jurídico, etc. E eu tenho o CS propriamente dito, que é o go live depois de que a gente tem o cliente em produção. Eu vou cuidar, de fato, dessa jornada para entender engajamento, adoção, gestão de crise, conflito, etc. Então, esse arcabouço de CS, ele é um pouco... Eu não gosto de falar reduzido, mas ele é um pouco mais resumido. Quando eu falo de CX, eu falo do que engloba tudo. Então, dentro de CX, existem outras disciplinas, dentro delas está CS, né? Então, é uma disciplina maior que vai olhar para todo o processo do cliente, então, desde um processo de captação de lead. E aí eu não tenho CS ainda envolvida, mas eu sou uma pessoa que quero contratar um produto ou serviço. Eu vou entrar em contato com alguma empresa. Se aquele contato falha, se existe demora no retorno, se existe quebra de confiança, se existe alguma problemática envolvida nesse primeiro contato, isso é uma quebra de customer experience. Sim. A experiência daquele propenso cliente que não vai mais virar cliente, ela foi um fiasco. Então, existe uma disciplina maior que engloba CS e essa SX. Mas são complementares, São complementares, uma não anda sem a outra. E não é uma escolha, né? Ou uma ou outra. Não. A empresa precisa realmente se preocupar com essa integração com essas duas. Exato, né? Exato. Tá. E, Cris, voltando novamente a esse ponto dos dados, e aí até pela empresa que você atua hoje, pelo segmento que você atua, te vejo também como uma especialista aí de dados, não tem como desassociar essas coisas. Queria entender, a gente está falando muito de hipercontexto, hiperpersonalização, utilizando isso como estratégias para customer experience, para remoldar a forma como a gente faz realmente o atendimento a cliente. Queria entender contigo como trabalhar isso sem invadir a privacidade do cliente, os cuidados que a gente precisa ter com o LGPD, como é que o mercado, como é que você está enxergando isso hoje nas tuas iniciativas, nos teus projetos? Cláudio, eu acho que isso está mais em voga, na minha visão, do que a própria IA. Porque quando a gente tem uma massa tão grande de dados e um mundo hiper veloz, hiper volátil, onde as coisas mudam muito rapidamente, não ter esses cuidados com compliance, com LGPD, com proteção dos dados, desde trânsito de arquivo, né? Então, a Serasa, para mim, tem sido uma experiência extremamente rica e relevante no que diz respeito à proteção de dados. Não se faz nada, nenhuma movimentação de informação que não seja via Secure Transport, por exemplo. O que parece ser uma coisa de outro mundo. Mas se a gente vai para outras organizações que têm expressividade de logo no mercado e transita dados PII, por exemplo, por e-mail, é algo que nem se admite pensar em 2026, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso. O cuidado em relação a ser invasivo ou não com o cliente, ele também está muito relacionado a respeitar a política desse cliente. Então, por exemplo, há 6 meses atrás eu tinha contato e atendimento com grandes empresas chinesas e coreanas. Eles têm um regimento muito específico para dados. E eles têm uma velocidade muito admirável, assim. Se você diz um não para alguma coisa, não tenha dúvidas. Em 2 dias eles vão construir o que eles precisam e você vira carta fora do baralho. Então, respeitar essas dinâmicas também são muito importantes.
Esses dias a gente estava conduzindo um backtest, falando com o cliente sobre, envia pra gente uma base, manda isso. E o cliente, não, mas aqui não funciona assim. É tudo muito rápido, é tudo muito burocrático. E a gente sempre fala de burocracia de uma forma muito pejorativa. Sim. A burocracia, ela é extremamente relevante, porque a burocracia, ela, no final do dia, é um processo consolidado que deu certo para atender alguma necessidade. E essa necessidade, nesse caso, é segurança. E aí, se a gente acha que o processo do cliente ele é menos importante que o nosso e não precisa ser tão levado em consideração, eu acho que a gente também aí feriu o sucesso. Tá, e começa a gerar essas potenciais exposições de dados que ninguém quer. Perfeito. Né? Essas brechas de segurança. Exato. Ser burocrático não necessariamente significa ser lento, né? Às vezes você consegue, com a burocracia, ser inclusive até mais eficiente se ela for bem governada, né? Exato. Na sua experiência, assim, o que realmente você enxerga da diferença de uma personalização bem feita para uma automação falha e que prejudica a experiência do cliente? Boa. A automação, ela precisa existir, em princípio, porque a gente precisa falar sempre em escalabilidade. Eu acho que é o que a gente mais escuta todos os dias. Como que eu consigo dar uma mensagem para o cliente de que o humano está aqui, mas eu tenho, por exemplo, dentro da minha BU hoje, carteiras massivas. Como que eu consigo dar conta de 300 clientes com qualidade? Então, a automatização ela não vai deixar de existir. Ela só precisa entender se ela atinge com sucesso o público-alvo e a partir dessas escutas que a gente tem com o cliente, quanto a gente consegue personalizar essa visão que é dor para um cliente que talvez seja para outros e que a gente não escutou até o momento. Então, no corporativo, não raro, a gente escuta, por exemplo, clientes falarem, eu quero uma funcionalidade, uma feature XPTO. E aí a gente acha que é só para um cliente. Quando a gente lança essa feature, o que a gente recebe de chuva de feedback positivo não está escrito. Porque um cliente foi capaz de levantar a mão para falar, isso aqui vai melhorar a minha vida. Então, faz parte a gente manter a automatização de pé. Quando a gente fala de customização, é um processo que vai ser tratado como produto, mesmo que a gente esteja falando de um software as a service. Mas a gente precisa dizer para ele, olha, eu tenho um produto de prateleira que vai atender a tua jornada dessa forma. Se a gente ganha corpo, estrutura e o que eu tenho de prateleira não conversa contigo, a gente vai precisar ir para a jornada de customização. Isso, na minha visão, quando a gente fala de grandes empresas, grandes corporações, é algo que é sabido, assim, não é nenhuma novidade. Então, a automatização ela não vai deixar de existir, mas esse cuidado precisa haver à medida em que a gente começa a escutar muitas críticas negativas a respeito. São as anedotas, né, do cliente. Isso num contexto de B2B, né? Agora, quando a gente está falando também de B2C, quando a gente está falando com o consumidor final lá na frente, o que você entende que é importante nesse processo de automação? Ainda mais em se falando de escala, né? No B2C a gente fala em escalas enormes, né? De automação, eu vou falar da minha experiência como cliente final. Eu penso que é velocidade e informação assertiva. Eu quero conseguir ter contatos com fornecedores, com outras empresas que consigam se adequar à minha dinâmica de vida. Eu faço 8 coisas ao mesmo tempo. Né? Pergunta como? Eu brinco que eu faço metade de coisas bem feitas a todo instante. Mas eu preciso, por exemplo, entrar em contato com alguma empresa e ter um tempo de resposta rápido. Eu preciso que a informação venha junto com a solução do problema. Então, um exemplo claro que eu vivi ontem. Eu fui comprar um perfume para minha filha. Eu falei, queria saber se tem... Eu já sou uma cliente que ajudo em metade do processo. Já manda tudo bem descritinho, bem objetivo. Vocês têm o perfume tal, quanto custa, entrega em tal lugar e parcela em tal vezes? A resposta foi, não temos. Fim. Mas o que eu faço com isso? Nenhuma opção. E viu que não é uma automação. Eu estava falando com o humano. Não gera relacionamento algum. Exato. E aí eu entrei em contato com a mesma marca em outra loja. E aí a resposta foi, não temos, mas temos a versão X, parcela em 4 vezes, chega na tua casa na rota de hoje às 16 horas. A embalagem é para presente ou você quer que coloque um bilhete? Em ambos foi com o humano ou na sua segunda interação? Interessante. Exato. E aí, quando a gente vai para automação, um outro exemplo também que eu vivi recente, agendando exames no Einstein. Eu quero morar naquele hospital. Gente, assim, o exame aceita, tem alergia, você faz isso, que horas você pode. Eu já gosto porque você faz tudo pelo aplicativo. Sim. Né? Telefone,
aí é comigo. Eu não consigo mais atender ligação, quanto mais de número desconhecido. Né? Número conhecido a gente atende, então fez pelo aplicativo, já me conquistou. Exato. Facilita, né? Exato. Agora, são perspectivas diferentes. Outro dia eu fui um final de semana no hotel e precisava tirar uma dúvida sobre a agenda de atividades para as crianças. Fui procurar o telefone no quarto. Não tinha telefone, tinha um QR Code. Eu entrei no QR Code e caí com a IA. Pacientemente. Levei mais de 10 minutos para conseguir uma informação que eu levaria 30 segundos se tivesse o telefone ali. Que acho que esse que é o ponto da gente entender a necessidade do cliente, né? Não necessariamente colocar a IA, encaixar a IA no meu processo, mas será que a IA faz sentido para a necessidade do cliente nesse momento? Exato. Né? O exemplo que eu dei há pouco da jornada de hospital. No mundo que a gente está hoje, eu tenho condição de dispor de muito tempo para fazer um exame, para pegar um laudo? O quanto eu posso dispor para fazer um check-up? Eu estou falando da minha saúde, do bem mais precioso que eu tenho. Sim. E eu fiz uma jornada nesse hospital impecável, e aí eu conto do fechamento com chave de ouro. Estava eu lá fazendo meus exames, depois de passar por toda uma jornada de inteligência artificial, eu recebo um café da manhã da Casa Balduco e uma visita da concierge do meu plano de saúde. Maravilha. Não precisa ser dissociado as experiências, né? A gente não precisa fazer igual aquele seriado que separa o cérebro do que trabalho e o que é vida pessoal. Sim. As coisas precisam conviver juntas. Caso contrário, a gente vai ficar sempre nessa do quando eu vou perder meu trabalho porque a IA invadiu, ou ainda eu sou muito bom no que eu faço, a IA nunca vai tomar meu lugar. Né? Existe Exato. uma soberba muito equivocada. E Cris, aproveitando que a gente está falando, né, sobre AI, enfim, e a gente está vendo a transformação da AI em todos esses processos de Customer Experience e processos internos da empresa também, né? Área de marketing, área de pós-vendas. A gente vê as empresas usando muito chatbot. Você vê alguma outra transformação? O que mais as empresas podem fazer com a inteligência artificial, além de chatbot? O que você tem visto? Ou, por enquanto, a gente está nesse capítulo ainda de chatbot? Não, a gente não está mais só no capítulo do chatbot. Acho que, pelo menos no meu segmento, a gente fala de IA generativa há bastante tempo. A gente fala de inclusão em IA em modelos estatísticos, modelos preditivos, onde você, com uma base em grandes massas de dados e comportamentos repetitivos, você consegue dizer sim ou não, a Clau, a Bia e a Cris são fraudadoras, ou o cartão delas foi exposto num cyberataque. Então, existe esse uso bem anterior aos chatbots. O chatbot, ele de fato, ele é muito eficaz quando eu penso em redução do tempo de jornada. Só que aí eu tenho uma crítica que é, o que eu estou fazendo com os insumos do que o chatbot me gera? Um exemplo que eu tenho mais claro na Serasa a gente implementa NPS com o viés tradicional da metodologia, mas a gente tem uma apuração qualitativa. Que são aquelas perguntas padrões. Se você deu 1 a 6, 7 a 8, 9 a 10, o porquê e como a gente melhora. Agora, o que a gente faz com a resposta dessas perguntas? Porque se no próximo ciclo de atendimento as críticas do meu cliente forem exatamente as mesmas, percebe como isso é contraditório? O que você fez ao longo de um ano inteiro, que eu já te disse ano passado, o que você tinha que melhorar? Então, o chatbot ele é uma alternativa, os próprios atendimentos ali de consulta para gerar dados, como, por exemplo, a Nádia, que é uma coach para a gente falar de carreira, né? Dentro da Serasa a gente trabalha, o próprio Gemini implementado dentro da jornada, o chat GPT da vida, enfim, as opções são inúmeras, mas eu penso que no final, o que a gente está fazendo de uso após a implementação? Ela não pode se esgotar, não é o fim, precisa ser o meio. Enxergar isso também como uma jornada. Exato. Né? E aí, Cris, eu queria que a gente já começasse a pensar um pouquinho em métricas, né? Ainda que você trabalhe esses dados, depois que você faça uma implantação, como você está vendo que as empresas estão quantificando isso? Estão aplicando métricas em cima disso? Alguma métrica que faça sentido para pegar esses insights aí de campo e dos clientes? Até pouco tempo atrás, na minha experiência, o NPS, por exemplo, era uma métrica de aferição de resultado de Customer Success, inclusive que impactava em distribuição de bônus e coisas nesse sentido. E foi um auê muito grande quando a gente começou a falar, o NPS ele é uma meta corporativa. Todas as áreas envolvidas precisam se responsabilizar por isso. Porque, inclusive, assim, eu tenho uma pesquisa NPS que me dá uma nota 7, um neutro.
que no final do dia ele só serve para derrubar o número, porque na métrica eu vou dividir pelo todo. Se ele me dá um 7, mas a crítica dele no qualitativo for: a operação de vocês é muito lenta, já o atendimento de Customer Success é incrível. Percebe que se essa meta for só minha, é pouquíssimo justo que eu não compartilhe o ônus e o bônus com quem está do outro lado. Então o NPS para mim é o básico, e eu gosto de chamar o NPS de encantamento de cliente. Como que eu estou encantando esse cara? Como que eu estou fazendo com que a jornada dele seja positivamente surpreendida, fuja do óbvio? Obviamente, eu também falo muito de LTV, que é a capacidade de eu conseguir medir em curto, médio e longo prazo quanto que esse cara está me dando de retorno financeiro à medida em que ele se mantém satisfeito e eu gasto menos dinheiro com a aquisição de novos clientes. E também a parte de arquitetura, né? Escalabilidade de estrutura. Então são essas as métricas para mim que fazem mais sentido da gente conseguir pensar em manter o nosso negócio saudável e manter também a satisfação do cliente. Você falou que é importante que essa métrica esteja na agenda, né, de toda a corporação. O que faz um CIO, um CFO entender que CX não é um projeto específico de uma área, mas uma capacidade estratégica da empresa? Para um CEO, por exemplo, acho que a nossa capacidade de mostrar para ele que através de ações de CS a gente promove valuation para a empresa. A gente consegue dizer para ele qual é o fator de recorrência de receita, por exemplo. Essa manhã, inclusive, antes de vir para cá, eu estava discutindo com meus pares o que a gente vai levar como apresentação para a vice-presidência da empresa em check-in de meta. Então, através de ações claras de CS, eu consigo promover um aumento da manutenção do tempo desse cliente, uma repactuação de contrato, quais são os riscos de churn que a gente tem e o quanto tem feito, o que tem sido feito para evitar que isso aconteça, especialmente em carteiras enterprise, high touch, onde uma perda ela é capaz de dar conta de 20%, 30% de receita. Sim. Quando eu falo de um COO, por exemplo, eu falo de eficiência. Eu estou trabalhando muito, tem X% de chamados abertos e o meu time está dando conta. Será que isso é eficiência? Será que você não está tendo mais chamados abertos, não porque a gente aumentou a carteira, mas porque a jornada de cliente está tão errada lá atrás, que está tendo mais fricção? Então, são esses resultados. Quando eu falo, por exemplo, de CMO, eu preciso mostrar por que a marca atrai, mas como marketing eu também preciso ter cuidado de que o que eu prometo é o que eu entrego. Então, não é raro que eu veja algumas empresas lançando mega produtos dentro de feiras, em estandes mega brilhosos e super disruptivos, mas eu não consigo ter, na prática, sucesso na usabilidade. Então, não adianta. Você fez como marketing um trabalho lindíssimo, mas houve uma quebra de expectativa e o combinado não foi cumprido. Então, em camadas de CEO, eficiência, marketing, etc., eu penso que esses são os principais indicadores e temas mais importantes. Exato. Né? Legal, sim. Legal. Faz sentido. Bom, estamos caminhando para o encerramento. Infelizmente, porque o papo aqui está super legal, super produtivo aí a tua experiência. Eu queria, Cris, que você deixasse aqui um conselho para quem está no meio dessa jornada de CS e CX ou já está mais avançado. O que você acha aí que nos próximos 12 meses esses profissionais, essas empresas precisam focar? Qual seria aí a tua recomendação que você deixaria? Boa, bom que são 12 meses, né? Se falasse de 5 anos, já não sei. Mas o que eu penso... é impossível prever alguma coisa. Exato. Agora, não, mas né? é porque quando a gente fazia os PDIs, a gente falava, o que eu quero ser em 5 anos? Eu quero estar viva, é o que eu quero em 5 anos. Bom, o que eu tenho para falar, Cláudia, acho que o ponto central é que a gente precisa pensar que IA escala processos, mas humanos escalam confiança. A gente não pode tirar o humano do centro da discussão. Segundo ponto, que quando eu penso de CX, eu preciso dar para o time autonomia para que eles tenham poder de tomada de decisão na ponta. Um time que precisa validar tudo, pedir amém para todas as coisas, é um time que não cresce, é um time que não ganha autonomia. E por fim, eu acho que a gente precisa também desenvolver essa capacidade de ter uma empatia contextual. Então eu preciso ler o dashboard, mas eu preciso conseguir olhar para aquilo analisando o contexto. Então eu preciso entender de sazonalidade, eu preciso entender de mercado, eu preciso entender de cenário macroeconômico. Esses são os 3 pontos que eu acho que se a gente estiver ligado nos próximos 12 meses, minimamente a gente consegue andar num mar menos revolto. E ter sucesso. E ter sucesso.
A melhor experiência não é aquela que o cliente percebe mais tecnologia, né? Mas mais proximidade, mais entendimento, né, do que ele precisa. Perfeito, Exato, é isso. E eu queria te fazer um pedido. Claro. Eu queria que você deixasse aqui pra gente ou uma indicação de livro, podcast, uma frase, uma reflexão, alguma coisa que te toca na área ou fora da área, pode ser pessoal também. Queria que você deixasse uma dica aí para quem está assistindo a gente. Bom, os 2 livros que eu sou muito apaixonada, assim, que eu li já há um tempo e já reli algumas vezes, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu acho que você saber por que você faz o que você faz, inclusive está muito relacionado a essa fala que eu disse de contexto. Não dura muito tempo você ser uma pessoa que dá comando sem dizer o porquê você pede o que você pede. Então, Comece pelo Porquê, para mim, é maravilhoso. E eu gosto muito de um livro do William Ury, que era um negociador de Harvard, que é Como Chegar ao Sim. E ele tem também uma versão que é Como Chegar ao Sim consigo mesmo, né? E eu acho que Como Chegar ao Sim é como que eu consigo trabalhar estratégias de negociação, entendendo que o que eu peço importa, o que você pede importa, mas que talvez a gente precise chegar num meio termo. E ele foi responsável por grandes negociações ao redor do mundo, enfim. Então, são 2 livros que eu gosto muito. Bacana, Muito super bom. Indicações. Bianca, queria que você me ajudasse aqui a fechar a principal reflexão desse episódio aí de hoje com a Cris. Para mim foi realmente essa parte de escutar o cliente, né? Tudo que a gente faça que tenha um sentido na ponta, que você não comece uma estratégia tecnologia por tecnologia. Sim. Ficou aí alguma reflexão para você desse bate-papo? Acho que jornada, né, Cris? A gente não pensar só ali na ponta, no atendimento, mas engajar toda a organização para prover a melhor experiência. Acho que do que você trouxe para mim, acho que faz bastante sentido. Perfeito, é isso. Acho que se a gente tiver toda a organização imbuída nesse sentimento de que talvez CS possa ser visto como um patinho feio, porque é aquele que reclama, é aquele que coloca o problema na mesa, é aquele que fala o que não tá bom, eu penso que todo mundo sai com esse sentimento de se a gente não parar, organizar a casa, talvez a gente vai ter mais problemas daqui para frente. Então, esse é o meu desejo, que vire de fato uma disciplina e que a gente entenda CS como necessidade de sobrevivência das organizações. Cris, muito obrigada. Muito obrigada por todo esse conhecimento que você trouxe aqui para o nosso Talks. Para mim foi super importante, super agregou. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela tua disponibilidade. Agradecer a Bianca também pela parceria aqui, conduzindo esse primeiro bate-papo, né, que nós estamos conduzindo. Bom, pessoal, assim a gente está encerrando mais um episódio do MCIO Talks. Eu quero agradecer também a IT Show, nosso parceiro aqui na gravação desses episódios, e espero que esse conteúdo seja relevante para vocês também. Muito obrigada e até breve.